A gente tem a classificação, né, Diego, dos players que a gente define como varejo, como pessoa física, né? E a gente tem a definição dos players que a gente define como institucional, tá? Então eu já tenho, certo? Essas duas frentes que a gente define, beleza? Até aí, beleza. Dos players que eu defino como varejo, existem os principais, aqueles que são mais, que tendem a ser mais varejo, e existem aqueles que tendem a ser mais institucionais, tá? Exatamente, a live do dia 23 de março do ano passado, que fala do operacional, é importante que todos assistam, principalmente quem é aluno, né? É importante. No meu canal do YouTube tem ela gravada, dia 23 de março. Põe lá, live de domingo no meu canal, você já vai aparecer. Tem quase 6 mil visualizações, tá? Essa live. Agora entende o seguinte. Esses players que a gente define como varejo institucional, que o aluno sabe essa definição, que tem essa definição no treinamento, primeiro, eles podem ser alterados. Por quê? Porque as corretoras são compradas, são vendidas, surgem corretoras novas, né? Então a gente tem que estar revisando isso toda hora. Existem corretoras hoje que alguns anos atrás elas nem existiam, tá? Várias corretoras novas, né? Aparecendo. Tem corretoras que são fusão de outras corretoras e tal. Por exemplo, a Necton, que foi fusão de 3 corretoras. Agora você tem corretoras novas, a própria IQI, que provavelmente vai vir aí esse ano com tudo, né? Então, outras corretoras que aparecem aí a hora, mas que não aparecia muito antes. Enfim, várias corretoras que surgem novas. Então, essa leitura ela pode sofrer alterações, adaptações e tal. Tranquilo? Tranquilo. Quando eu tenho uma leitura bem definida, por exemplo, nos mini contratos, é legal que essa leitura esteja semelhante no cheio. Porém, o varejo, a pessoa física, ele é muito mais atuante, óbvio, no varejo, né? Ele atua muito, no varejo, desculpa, ele é muito mais atuante nos mini contratos, tá? Os mini contratos de índice tem mais pessoa física ainda do que mini contrato de dólar, tá? Como a nossa leitura é legal a separação, entender não só o grande player, mas entender o varejo como ele está se comportando. Por isso que no mini índice a gente acaba tendo muito mais brechas para nosso operacional. Beleza. Se eu tenho esses mesmos players que estão contra o varejo no mini contrato, dando a condição no contrato cheio, mais um ponto positivo para reforçar a operação. Se esses mesmos players estão se posicionando no mercado à vista também, mais um ponto positivo. Por quê? Existe o head do mini com o cheio. A gente já está eliminando essa possibilidade porque o player está nos dois lados. Existe o head do mini com o mercado à vista. A gente já está eliminando porque o player também está se posicionando no mercado à vista. Tá? É o outro elemento. E se esses players também estão posicionados no dólar, pode existir um hedge com o dólar também. Não sei se todo mundo sabe disso. Inclusive com o DI também, uma combinação índice dólar e DI. Mas se eu tenho, por exemplo, institucional comprando índice, varejo vendendo, e no dólar está acontecendo o inverso, institucional na venda e varejo comprando, eu tenho mais uma indicação de reforço para aquele lado, tá? Então são alguns elementos que eles vão somando, perfeito, mano? Por isso da importância da mão, de eu ter mais de um tamanho de mão, né? Por isso que eu acho tão importante. Por quê? Porque eu posso atuar com um tamanho de mão leve, se eu não tenho essa somatória total, posso atuar com um tamanho de mão um pouco mais pesada, se eu já começo a ter um pouco mais desses elementos aparecendo, e se eu tenho todos os elementos falando, cara, é aquele lado, eu consigo ter uma mão um pouco mais pesada. Por exemplo, hoje a gente saiu no gain de 300 pontos. Eu não tinha todos os elementos, eu tinha alguns, por isso que a gente não falei, cara, mão pesada. Em alguns momentos, vocês vão ver que são raros esses momentos, mas eles acontecem. Eu vou falar assim, cara, aqui é um trade para ir com a mão mais pesada. E óbvio que eu posso errar, mas tenho uma convicção, tenho um viés, tenho várias indicações que estão mandando para um determinado lado.